Me conta uma coisa, você vai para a França, muito bem, já tinha ganho o Mundial de clubes, feito gol. Quando você foi para a França, você já estava cotado entre os 10 melhores do mundo. Né? Sim, sim, sim. Tinha sido bicampeão da Libertadores, né? Campeão do Mundial e estava como capitão da seleção brasileira já, né? A seleção brasileira é uma interrupção, 92. Mas foi muito curioso porque eu lembro que naquele ano, no início do ano, você estava voando, você estava jogando mais do que possivelmente você já tinha jogado na vida. E no Mundial não foi tão bem, né? O que é? Aquela famoso passou do ponto? O que é? Não, na verdade, você estava voando em 93, o Mundial foi em 94, e eu fui o melhor jogador do Brasil, da América do Sul e tal, entre os 10 do mundo em 91, 92 e 93, né? Uhum. E eu acho assim que estava... E naquela época, hoje se fala muito, né? Jogadores revezam, não sei o quê. Naquela época a gente jogava quase 100 jogos, 90, 100 jogos por temporada. E não tinha descanso. Não tinha o que vamos poupar para ele estar descansado. Não tinha isso. Então, eu passei 3 anos no auge. Então, acho que na Copa eu já fisicamente estava precisando de um... Aí quando eu fui para a França. Eu fui para a França no meio de 93 e a Copa foi no meio de 94. Uhum. Aí teve a fase da adaptação e tudo. Então, tudo isso acabou mexendo, tirando daquele ponto... de auge que eu vivi durante 3 anos. Então, era natural, você vive um auge de 3 anos, que em algum momento você deu uma... E para quem é capitão da seleção, não sei o quê, eu acho que poderia fazer uma grande Copa do Mundo, mas assim, a expectativa era tão grande. Sim. Que cria essa coisa. Mas foi isso. No São Paulo, teve esse auge aí com o Tele, com todo mundo. Aí quando eu fui para a França, aí eu já chego como um dos melhores do mundo também, expectativa muito grande. E para um projeto novo, né? O Paris Saint-Germain, hoje todo mundo conhece, mas assim, o Paris Saint-Germain há 2 anos, fez 50 anos, né? Uhum. Os franceses, existia o Olympique de Marseille, não tinha... Estava se formando uma grande geração. Quando eu cheguei na França em 93, quem jogava no Bordeaux era Zidane e Dugarry, era o Henry no Mônaco. Então tinha um grande campeonato se formando com jovens, mas ninguém percebeu que foi campeão do mundo em 98. E foi quando eu cheguei, em 93, 94. E tinha um projeto de transformar o clube da capital, né? O Marseille era um grande clube europeu, mas teve um problema lá com o Bernard Tapie, que era o dirigente, que eles foram campeão da Liga dos Campeões. Mas aí teve um problema de corrupção, que eles acabaram perdendo e tal. Então, tem um projeto de um novo clube francês, foi quando eu cheguei, era o Canal Plus, que você conhece bem, que compra o clube. E souberam trabalhar muito também essa questão da imagem. Então, o Paris Saint-Germain parecia que era, quando eu cheguei lá, eu fui meio que um símbolo de um outro, né, passar o clube para um outro nível. Mas era um clube jovem, tinha menos de 40 anos. E que aí eles começaram a questão da imagem, trabalham muito bem e tal. Parecia que era um clube já superestabelecido. E a gente teve resultado, fomos campeões franceses, eu fui campeão da Copa da UEFA, não da Liga dos Campeões, da Copa da UEFA. E foi uma fase maravilhosa na minha vida também. Né? Foi sensacional. E teve uma coisa muito bonita, né? Porque você construiu uma coisa muito sólida lá. O quê? Um ano atrás você foi eleito o melhor jogador da história do clube, né? Foi. Que é muito bonito, é muito grande. Antes de você, na França, brasileiro de sucesso, mas não tinha juízo, era quem? Paulo César Caju. Caju, Jairzinho jogou na época do Caju, mas o Caju era que... O Caju chegou a arrebentar, a jogar muito, mas ele chutava o pau da barraca, né? No Marselha. O que não é difícil, né? Porque se você está lá meio solto, é fácil ir para Saint-Tropez. Imagina, você conhece bem. Imagina o Paulo César Caju, né? No auge, não sei o quê, ali na Côte d'Azur. Não, e ele já tinha saído da farra do Rio. Ele não tinha... E jogava demais, né? Jogava muito, nossa senhora. E era uma época que as pessoas cultuavam isso, né? No jogador brasileiro. De ser esse lado festeiro e não sei o quê.
tinha um certo romantismo que as pessoas que perdoavam até, não, né? E o cara se desse conta no campo e não sei o que, era a magia do futebol brasileiro meio que... E depois que foi começando a mudar isso, né? Mas tiveram poucos brasileiros que marcaram. Agora você fez direitinho, né? Porque não é porque você levou vida de santo. Você aprendeu a beber um bom vinho, sim, aprendeu claro. a fazer as coisas e tal, mas se cuidou direito. Claro, claro. Não, mergulhei na cultura lá francesa. E acho que teve uma identidade muito grande. Assim. Teve uma fase de adaptação que não foi fácil, até porque eu já estava entre os 10 melhores do mundo, então eles esperavam que chegava lá e ia ser do dia para a noite, ia fazer chover todos os jogos, né? Então teve uma fase de adaptação e aí de pouco a pouco que fui levando. Mas eu acho que essa coisa, como você falou, né? Não tem nada de santo, porque eu sempre fiz as minhas coisas, saía, bebia, aproveitava um bom vinho ao meu estilo. Mas essa coisa fui aprendendo, né? Me identificando lá com o lugar, gostando, aprendendo, mergulhando na cultura, né? Aprendendo o porquê de tudo aquilo, me interessando, e as pessoas perceberam essa... E aí começou, a volta teve uma dificuldade no início e tal, essa cobrança, mas depois a volta foi de uma maneira muito intensa, e até hoje, né? Até hoje, assim, o pessoal fala, né? O capitão emblemático e não sei o que marcou. Você sabe que eu tenho um amigo que a família é dona do L'Équipe. E eles te adoram, porque o que você vendeu de jornal... É verdade. Tinha o L'Équipe, o France Football, que é a revista que também é do grupo, né, do L'Équipe, que foi quem criou o Balão de Ouro, que é o melhor jogador do mundo. E você sabe como é que surgiu o L'Équipe? Não sei como foi. A história é maravilhosa. É linda a história. Esse meu amigo contou. O Equipe virou, inclusive, o pai da Tour de France. Foi eles que... Que é o pessoal não tem ideia. ideia. Não sei se já existia, se foram eles que criaram. Tem alguma coisa assim, foi eles que criaram. Né? O que aconteceu foi o seguinte, em 1958, isso dá para ler, eu lembro, eu era criancinha, e eu lembro os nomes assim, mas depois eu fui ler. A França tinha um tremendo time de futebol, porque esse time tinha o Just Fontaine, que foi artilheiro do Mundial de 58, e tinha o Raymond Kopa, que dizem jogava uma barbaridade. E os franceses não tinham dúvida que eles iam ganhar o Mundial de Futebol, até porque a seleção brasileira, que eles imaginavam, não tinha no time titular Pelé e Garrincha. É verdade, de onde apareceu isso, né? Então, era do ataque Joel, Moacir, não tinha Didi. Nem o Didi. Didi era reserva. E eles tinham um timaço e tal, que acabou desclassificado, perdendo de 5-2 para o Brasil. Como eles tinham certeza que eles iam ganhar o Mundial de Futebol, a família lá do meu amigo, que eu acho que... Ele... Já tinha o L'Équipe, né? Não, eles tinham alguma ligação com o Nice Matin, que é um jornal grande e tal. Claro. Que tem aquele, também o Var Matin, que é o jornal de Saint-Tropez, que é deles. E eles investiram no L'Équipe, vamos ganhar o Mundial. Perderam o Mundial de sangue. E agora? Aí alguém disse, vamos reconhecer, nós somos o país do ciclismo. E foram com tudo na Tour de France, que é um evento... É o maior, né? As pessoas não imaginam, mas qualquer etapa da Tour de France, o final da etapa é mais glamuroso que a Fórmula 1 em Mônaco. São festas inacreditáveis e tal. Eles me chamaram para algumas etapas e tal, eu não fui ainda, mas é um evento para eles. Vale a pena. E o ciclismo, né, é o segundo esporte na França, né? Hoje em dia já investiram muito no esporte, né, nos últimos 2 décadas aí e tal. O handball é campeão do mundo, já foi campeão. Começaram a ganhar em outros esportes, mas a tradição do ciclismo, a quantidade de praticantes é muito grande. Muito por causa da Tour de France. Na Olimpíada, uma coisa que me chamou a atenção eram
franceses ganhando medalhas em coisa que você não imaginava, os franceses. No handball. Exato. Não, é uma coisa assim. E vai ter a Olimpíada agora em 24 lá, né? E você sabe que o pessoal que entende de Olimpíada, ou você que entende de esporte, diz que o teu resultado, quando você trabalha direito para uma Olimpíada, vem ainda na outra bem melhor. Ou seja, o Brasil colheu o 2016. Sim, agora. E teve ainda... O Brasil tem essa coisa, né? Colheu do 2016 e teve uma coisa que é muito simbólica, né? Que ganhou no surf, no skate, que eram os esportes novos da Olimpíada, que são esportes de rua. Igual de rua, quero dizer, digo, do dia a dia do brasileiro, né? Do dia a dia. Aliás, eu acho que os dois esportes, eles queriam inclusive isso para remoçar a Olimpíada, e eu teria parado neles. Eu, sinceramente, não vejo graça naquela escalada. Tem escalada, eu acompanhei um pouco também a escalada. Vai ter street dance agora no próximo. Tinha um francês bom nisso também. Isso eu não fui. Mas os franceses, eles vêm investindo bastante. O francês, você sabe que o francês, da época que eu peguei uma fase boa, assim, que foi até os 90, eu fui em 93, o francês era bom em muita coisa, mas ganhava quase nunca. Ele era conhecido como o afinador, o cara que tremia no final, o italiano pragmático, o alemão, né? O alemão, o italiano, o inglês. E o francês ficava como o cara que fazia tudo bem, mas não ganhava nunca. E aí eles começaram a trabalhar isso e trabalhar na base, inclusive o futebol, né? O futebol, quando é campeão em 98, eles montam centro de treinamento no país inteiro. Foi da onde surgiu o Henry, Thierry Henry, toda essa turma aí. Eles montam, então fizeram um planejamento muito para ir preparando atletas não só para serem bons, mas para vencer. E começa a ter resultados. É isso que vai ser. E a verdade é a seguinte, naquele momento, principalmente, que a gente está vendo o jogo, a gente não quer enxergar. Mas aquele time da França de 98 era espetacular. Espetacular. E, inclusive, você sabe que tem um detalhe, talvez você até pense a mesma coisa, mas uma vez eu perguntei para o Ronaldo Nazário, fenômeno, e perguntei para o Roberto Carlos, fiz a mesma pergunta em lugares diferentes, qual o melhor jogador que você jogou contra e a favor? E os dois responderam Zidane. Isso é muito, para quem já jogou com muito brasileiro, é forte isso. Muito, né? Muita coisa, representa muita coisa. E o monumental técnico que ele virou, né? Muito questionado também, antes da Copa do Mundo. Mas foi uma geração... Você chegou a jogar com ele ou não? Com o Zidane? Joguei contra, no Bordeaux. Mas ele começando. Eu começando. Mas você sabe que era uma incógnita também. Ele teve sobre essa coisa do como o francês encara o esporte. O Zidane cresceu muito quando ele foi para a Juventus. Quando ele foi para a Itália, né? E aí ele pegou também, ganhou força física, não sei o quê, e aí virou um monstro. O Zidane era muito parecido com o Ganso no Santos, que também era genial, né? Que surgiu como... Ele era considerado mais, né, talvez mais talentoso que o Neymar, quando surgiram os dois, né? Claro. O Ganso teve problema no joelho e tal, não sei, mas era muito parecido, assim. Só que aí o Zidane não parou. O Ganso era um grande jogador, uma personalidade notável. Mas aí o Zidane começou a ganhar força física.